Vá. Pronto. Gravando? Gravando. Vamos lá. Deixa o eu Anderson de Mossoró, Rio Grande do Norte. Bom, acabei de abrir aqui no Instagram, o pessoal já deve estar recebendo a notificação. E aí, dá só um minutinho que a gente começa já aqui a falar da apresentação. Pessoal do Instagram, que vocês estão entrando aí, vai me dando... Já tem 39, 40 pessoas online aqui. Vocês estão ouvindo bem? Quem estiver ouvindo bem pelo Instagram aqui, vocês me mandam um joinha por aqui. E aproveita e já fala de onde vocês são, de onde vocês estão falando, que a gente O áudio está ótimo lá, Abdão. Ah? O áudio está ótimo no Instagram. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Quem está entrando aqui pelo Instagram, seria legal vocês falarem de qual cidade, estado vocês estão vendo essa apresentação. Vocês são de qual cidade? Pedro Busato, Curitiba, Paraná. Guga Campos, de Florianópolis. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Vamos participando aqui. A engenheira Cris Alves, do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tiago Coroliano, de Campina Grande, na Paraíba. O Paulo, de Ipatinga, Minas Gerais. A Fernanda, de Porto Alegre. O Guga Campos, de Florianópolis, Santa Catarina. A Giane Moreira, de Crato, no Ceará. Gustavo Rocha, de Goiânia, Goiás. A Lucilene, de Cacoal, acho que é Roraima ou Rondônia, eu nunca acerto isso. A acho que a Priscila deve ser de Nova Odessa, São Paulo. O perfil Engenharia Ponto Civil de São Luís do Maranhão. Bom, já tem uma turma legal aqui, né, pessoal? Então, hoje a apresentação é comigo mesmo, participação especial do professor Bernardo Tutiquian e do professor Matheus Leone. Então, bom, acho que hoje a falação a maior parte vai ser minha, né, professores? Então, pode começar? Vamos lá? Pode tocar ficha. Vamos Matheus, o Jonathan, o Varela, dando boa noite. Vamos começando. Vamos lá? Se vocês quiserem... seria bom vocês falarem também. Quem estiver no Zoom, se vocês quiserem dar um alô aí do pessoal que está no Zoom. Tô de olho aqui. Então tá. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pessoal, pode fazer. Eu posso parar e a gente entra na explicação. Bom, então vamos lá. Hoje o meu tema de controle tecnológico do concreto, né? Vamos fazer a análise da variabilidade na produção do concreto fazendo um estudo de caso. Vocês vão ver que foi um artigo que eu publiquei no Ibracon em 2010. Na época ainda era 2655 de 2006. Hoje é 2655 de 2015. Ela foi atualizada. Mas eu fiz algumas atualizações para a gente falar, enfim, o que tem de mais atual possível. Vou passar o slide aqui. Bom, então, como a gente sempre fala, esse grupo foi criado com o objetivo de passar conteúdo gratuito para quem prestigia e assiste às nossas aulas, né? Que, enfim, são aulas de extrema qualidade, com os profissionais mais capacitados do país. Eu me refiro, claro, ao professor Bernardo Tutiquian. Quem está assistindo no Instagram segue o professor Bernardo. É professor da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Uma universidade espetacular. O pessoal da FENEC, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil do Brasil. O ENEC também, né, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil. O professor Matheus Leone, que está aqui com a gente, nosso parceiro do livro. O ITT Performance e a minha página de construção civil. Bom, a gente sempre começa fazendo um merchan de leve dos nossos livros, né? O professor Bernardo escreveu esse junto com o professor Fabrício Long e com o professor Paulo Helene, Patologia das Estruturas. E esse livro da direita é o nosso livro Patologia das Construções. Foi escrito por mim, pelo professor Matheus, que está aqui com a gente, e o Gil Deon, nosso parceiro do Momento Engenharia. Um pouquinho da minha história. Eu sou mestre e doutor em Estruturas de Construção Civil, engenheiro civil, pela Universidade de Brasília, MBA em Gestão de Negócios Imobiliários da Construção Civil e Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Também tive a oportunidade de trabalhar fora. Enfim, acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando aqui pelo Instagram já conhece mais ou menos esses 5 anos de trabalho que eu já venho fazendo nas redes sociais. Bom, a apresentação de hoje eu comecei com esse artigo, como eu falei para vocês, um artigo de referência, que eu publiquei em 2010, né, lá no Congresso do Ibracon. É claro que eu acrescentei muito mais coisa do que simplesmente o artigo. O artigo vai aparecer lá mais por meio da apresentação.
Bom, como resumo, o que a gente tem que destacar aqui? Que o controle tecnológico concreto engloba principalmente a influência dos materiais, né, que compõem o material concreto, como cimento, areia, brita, água e os aditivos. É obrigatório a gente proceder com o controle da resistência à compressão. Durante a apresentação eu vou mostrar vídeos, como é que calcula a resistência à compressão no corpo de prova, por exemplo, de concreto, com uma simulação de patologia, que no caso foi os níveis de concretagem. Ficou bem completa essa apresentação. Vou falar sobre o controle de resistência do concreto, né? Como eu acabei de falar, é ensaiado por meio de corpo de prova, moldados à medida que ele é lançado na obra. A partir dos resultados desses ensaios de rompimento dos corpos de prova, estima-se o valor de resistência característica à compressão do concreto. E o controle desse valor característico, bem como os critérios de aceitação ou não dos lotes de concreto, estão regulamentados pela NBR 2655/2015. E aí a questão dos dados estatísticos, né, que eu vou falar bastante nessa apresentação, que são ferramentas fundamentais, né, na quantificação do nível da variabilidade do processo de produção do concreto. Vocês vão ver as enormes variáveis que nós temos no material concreto. Bom, então o que é o concreto? A gente viu a palestra do professor Roberto, se eu não me engano, não é professor Bernardo o nome dele? De concreto de ultra alto desempenho. No concreto de ultra alto desempenho, a gente já tem uma variação dessa minha definição, não minha definição, dessa definição que está na tela, que é concreto é aglomerante, que é o cimento, agregado graúdo, brita, agregado miúdo, areia, água e os aditivos, que tem os plastificantes, retardadores de pega, etc, etc. No concreto de ultra alto desempenho, que a gente já viu a palestra do professor Roberto, ele não vai ter esse agregado graúdo, né? Ele não tem brita, por exemplo, então já muda um pouquinho. Agora, eu gosto muito dessa figurinha, né? Essa é claro que é muito simplista, né? Não é um resumo de tudo, mas eu gosto bastante. Cimento mais água é pasta de cimento. Pasta de cimento com areia é argamassa com tela é argamassa armada. Pasta de cimento, areia e brita é o concreto. Concreto é adições, concreto especiais, né? Que aí a gente viu a questão lá do concreto de alto desempenho, etc. Concreto ou concreto especiais mais o aço compõe o concreto armado. Então, é uma figurinha que resume bastante coisa. A fonte dessa figura é do Google, eu achei muito bacana. Vamos começar, então, a estudar os materiais, né? Eu falei de agregado miúdo, agregado graúdo, de cimento, enfim, de aditivos, etc, etc, etc. Vamos ver alguns aqui. Só alguma coisa da nossa linda mistura que faz o concreto. Então, começando pelo ensaio de granulometria. Eu tive a oportunidade de ministrar essa disciplina de materiais de construção experimental na Universidade de Brasília. Então, aqui, por exemplo, processo de peneiramento. Você tem que ter um tempo de peneiramento do material, igual mostra nesse vídeo. Lembrando que as peneiras superiores, elas têm uma abertura maior, obviamente, do que as peneiras inferiores. Embaixo você tem fundo, né? Então, esse processo de peneiramento, ele é extremamente necessário para você traçar a curva granulométrica daquela areia que você vai usar no traço do seu concreto. Então, aqui, o processo de peneiramento, basicamente, se resumiu a 1 kg de material, ou seja, 1 kg de areia e 10 minutos de peneiramento. Dando sequência aqui é a figura depois da areia peneirada. Repara como eu falei, né? Os grãos maiores vão ficando nas peneiras superiores e os mais finos nas inferiores. Por isso, o processo de peneiramento. Qual é o objetivo? Traçar a curva granulométrica do material, calcular a dimensão máxima característica e calcular o módulo de finura daquela areia. É claro que eu não vou entrar no cálculo, no detalhe de cada um. Eu estou apresentando tudo isso antes de falar do concreto para as pessoas entenderem o porquê da variabilidade. Nem toda areia é igual. As areias tem areia natural, tem areia artificial, a granulometria varia. Então, isso tudo para vocês entenderem a complexidade do material. Aqui, como eu falei antes, o objetivo é traçar exatamente essa curva aqui. Então, a norma oferece limites superiores e inferiores. A minha areia utilizada no meu traço do concreto, ela tem que estar nesse meião aqui. Se eu tiver uma areia que foge desses limites da norma aqui, eu não tenho um material apropriado para ser colocado no meu concreto. É que eu gosto de lembrar, muita gente fala, olha, o Palace lá do Rio, que usaram areia de praia, que não sei o quê. Enfim, o pessoal fala
tanta coisa por aí que eu confesso que tem até um livro que fala que aquele prédio não precisava ter sido implodido. Foi mais uma questão política do que uma questão técnica. Mas, enfim, não vamos entrar nesse aspecto aqui. Isso aqui é para vocês entenderem que o material tem limite superior e inferior que tem que estar obedecido. Né? Muita gente esquece desse detalhe. Acha que qualquer areia faz concreto. Não é. Tecnicamente, não é. Algumas normas pertinentes que eu gosto de trazer para esses ensaios, né? Então, por exemplo, você tem o ensaio de agregado para concreto. Tem as especificações na 7211, NBR 7211. A amostragem, né? Na NBR NM26. Redução da amostra de campo, ou seja, você tira a areia do rio e reduz ela para o ensaio de laboratório. Tem norma para isso, né? A NM27. Determinação da composição granulométrica, da 248, e por aí vai. Eu não vou entrar em cada uma dessas aqui. Aqui eu trouxe para vocês um outro ensaio que a gente faz com areia, ainda estamos falando do agregado miúdo do concreto, utilizando o frasco de Chapman, né? E aqui alguns dados, né? Massa específica da areia natural, que eu ensaiei no laboratório, umidade superficial da areia natural, umidade superficial da areia artificial, só para ter noção de algumas ordens de grandeza, né? Então, um videozinho utilizando o frasco de Chapman. Isso aqui durante a execução do ensaio, né? Em laboratório. E aqui colocando a areia, nesse caso a areia artificial, eu não trouxe o vídeo da areia natural. Então a umidade superficial da areia natural deu 4,23%, da areia artificial 4,92%, massa unitária da areia natural 1,51 kg por decímetro cúbico e massa unitária da areia artificial 1,41 kg por decímetro cúbico. As normas referentes estão aqui, ó, NBR 9776 de massa específica, 9775 de umidade superficial e 72 kg de massa unitária. Bom, falando do agregado miúdo, vamos falar do cimento, né? Então, para você ensaiar o cimento, antes de fazer o concreto, a gente tem que fazer o ensaio de determinação de pasta da consistência normal utilizando a sonda de Tetmajer, que é essa sonda aqui desse vídeo. Então, ela só é considerada pasta de consistência normal se ela passar nos limites utilizando a sonda de Tetmajer, que é essa que vocês estão vendo no vídeo à esquerda. Se passar, obedecer a norma, deu tudo certo, de fato pasta de consistência normal, aí sim a gente vai e molda os corpos de prova de cimento. Não é concreto, pessoal. Isso é um ensaio de resistência à compressão do cimento, como manda a norma. Aqui, mais uma vez, rapidinho, moldando os corpos de prova para ensaiar o cimento. Bom, aí... E aí aqui o vídeo do ensaio do corpo de prova do cimento. Nós não chegamos ainda no concreto. Então está aqui o ensaio, um corpinho de prova lá com diâmetro de 5 centímetros e altura de 10 centímetros. Ele rompeu com uma carga de 7,34 toneladas força, igual vai ser mostrado logo em seguida. 7,34 foi a carga de ruptura desse corpo de prova do cimento. Então, é simples, né, calcular a tensão de ruptura, a tensão de compressão. Pega a área, πd2 sobre 4, π diâmetro ao quadrado dividido por 4, você tem a área, 7,34 toneladas dividido por isso aqui, pela área, né, desse corpo de prova, dá os 373,92 kg/cm², que dá 37,39 MPa aos 7 dias. Lembrando que o cimento testado era o CP2 40. Tá? É claro, aos 7 dias deu 37,39. Era para ter dado, para dar, após 28 dias, 40. Né? Por isso que chama CP2F 40. Né? Não é CP2F 32, CP2F 40. Muito bem. Seguindo. Aqui a tabelinha de cimento ainda. Olha só a quantidade de informação que a gente tem aqui de acordo com o cimento. Então, eu ensaiei naquele vídeo anterior, ó, o CP2F40. Eu ensaiei esse bichinho aqui. Ó. Esse é onde eu estou passando o meu mouse. Eu poderia ter ensaiado o CP2E com pozolana, 32, por exemplo, ou o CP2E, 25 MPa. Então, enfim, eu tenho várias características. Finura, tempo de pega, expansibilidade, resistência à compressão. Eu estou trazendo tudo isso para que vocês tenham noção do mundo, que é essa questão, a ciência do concreto, a ciência do cimento, a ciência do agregado miúdo, a ciência do agregado hidráulico. Então, tudo isso somado é o que a gente vai ver logo adiante, que é o nosso concreto. Está aqui. Realmente chegamos lá.
né? Claro que um resumo ultra rápido, enfim. Então, aqui a gente tem basicamente os processos desse controle tecnológico do concreto. Desde da medição do corpo de prova com paquímetro, nessa figurinha aqui de cima, com a pesagem do corpo de prova, com a análise do tipo de ruptura do corpo de prova, com o rompimento do corpo de prova propriamente dito, ensaio de resistência à tração, eu já vou mostrar para vocês um vídeo. Enfim. Então, basicamente, a norma mais específica desse assunto é a 6118 de 2014, todo mundo que faz engenharia civil está careca de saber, e a 12655, que é o controle de recebimento, o concreto de cimento Portland, né? Preparo, controle e recebimento. Vamos entrar um pouquinho nos detalhes aqui. Aqui já estamos falando de concreto, né? Nesse vídeo da esquerda, a mistura do concreto na betoneira do laboratório da universidade. Depois de eu ter rodado esse traço na betoneira, eu faço o slump test também no laboratório. Então, eu faço molde. No próximo slide, eu vou mostrar o procedimento para fazer o slump test de uma maneira bem rápida, bem prática. Então, esse foi o concreto que vocês viram sendo rodado nesse vídeo da esquerda. Feito isso, vamos lá falar do slump test mais uma vez, né? Esse aqui é um slump test feito com concreto usinado em obra, uma obra que na época eu estava tendo a oportunidade de fazer. Eu vi que um slump mais fluido, né? Um slump maior do que do vídeo anterior. Ele vai vir e vai fazer a medição. E aqui, basicamente, eu trouxe do nosso colega Fabrício Rossi, o Pedreirão, no Instagram. Ele tem uns infográficos muito legais. Ele mostra, são 25 golpes, né, com a haste na primeira camada, mais 25 golpes na segunda, sem atravessar a primeira, e por fim você fecha com 25 golpes, só a camada superior que você fez, e aí sim você tira o molde médio slump, né, igual está sendo mostrado na figurinha. Karim, acho que é importante frisar um ponto aqui, acho que até o professor Bernardo pode me complementar e até ajudar mais a gente nesse ponto. É importante frisar que o slump test não avalia a trabalhabilidade, né? Porque a trabalhabilidade é uma união de várias propriedades do nosso concreto, então consistência, plasticidade, fluidez e etc. Né? Várias propriedades que vão trazer aqui o conceito de trabalhabilidade, né? Até esses conceitos se tornam muito fortes quando a gente fala do CAA, que é o concreto que o professor Bernardo é especialista, acho que ele poderia até complementar um pouquinho essa linha de raciocínio nosso aí. Na verdade, né, Matheus, bem falado, o slump test foi desenvolvido em 1918 pelo Duff Abrams, né? Ou seja, fez 100 anos, o ano retrasado. E ainda tem gente que consegue errar, né, em obras. Né? Tem 100 anos esse ensaio. E esse ensaio é uma porcaria, não mede muita coisa. Né? É um ensaio ali que tu dá as batidinhas ali, tu levanta o cone e vê o assentamento. Ele dá uma ideia de como está o concreto, tanto é que a norma mudou, 7211, né? Que fala das faixas de abatimento, né? Eu acho que esses itens aqui que o Abdala mostrou muito legal, por exemplo, 22 mais ou menos 3, mas agora até mudaram essas faixas, agora é o S50, o S100, o S150, ou seja, faixas, né? Só para ter uma ideia, sei lá, não vou lembrar de cabeça agora, mas o S100 acho que vai de 100 a 140, é uma faixa. Né? É uma faixa. Tu não tem como dizer o slump é 80 milímetros. O slump é S50, é S100, é uma faixa. É mais ou menos para a gente ter uma ideia de como está o concreto, né? Que nem diz em obra, mole, duro, mais ou menos. Né? Então, ou seja, eu disse que o ensaio é ruim, mas não tem outro ensaio melhor também, prático, como esse. Esse é o ensaio mais prático que existe. Né? Exato. Tem lá o reômetro, a gente fazer uma reologia e tal. Mas daí estamos falando de equipamentos caros, em laboratório, que pouquíssimos laboratórios têm, imagina a obra, né? Então, muito boa. Exato. Até porque quando a gente pede concreto da concreteira, eles continuam perguntando qual que é o slump. Aí você tem que falar 15 mais ou menos 2, 14, 16. Então, ainda até usando o termo antigo, né? Antigo.
É antigo, né? Então, e a 7212 foi revisada em 2011 ou 12. Ou seja, já tem 8 anos que está antigo. E ainda o pessoal em concreteira continua usando os termos errados, né? Espero que aí agora, a partir de hoje, já passem a usar o termo certo, né? Aí, a apresentação vai fazer história, hein? Bom, vamos para a moldagem dos corpos de prova, né, do concreto. Nesse caso aqui, eu usei o vibrador, porque eu queria representar uma coisa real, né, de campo. Em campo, você não fica socando o concreto, você usa o vibrador, né, para vibrar. Então, aqui na esquerda, a gente moldou os corpos de prova utilizando o vibrador. Bom, então aqui, depois de feito isso, eu vou trazer uma figurinha que mostra se eu estivesse fazendo com uma haste também, né? Então fala lá dos 12 golpes, isso aqui, enfim, não vou entrar também no detalhe do que a norma manda. Aqui a 5738, né, que é a norma de referência para moldagem e cura dos corpos de prova de concreto, a norma de 2016. Então, a gente está usando um corpo de prova cilíndrico, como mostrei no vídeo para vocês, com diâmetro de 100 milímetros, 10 centímetros, né? E eu fiz um adensamento mecânico, camada única, né? Ou, se eu tivesse feito manual, 2 camadas de 12, igual eu mostrava na figurinha anterior. Finalmente, depois que a gente percorreu esse longo, curto caminho de falar do agregado miúdo e do cimento. Eu não falei da água, eu não falei da brita, mas enfim, só para vocês terem uma ideia, agora a gente chega no concreto e no ensaio de resistência à compressão do concreto. Então, foi feito o ensaio, rompeu o corpo de prova, e aí vocês vão ver a carga de ruptura no vídeo logo em seguida, de 29,46 toneladas-força. Olha lá, 29,46. Mesma forma que calcula a resistência do cimento, calcula a resistência do concreto. Então, nós temos tensão é força sobre ar. Acho que na engenharia, talvez essa fórmula simplista, né, seja uma das fórmulas mais importantes do curso, que a gente usa ela direto. É claro que a gente vê coisas muito mais complexas do que isso, cálculo diferencial, integral, equação ordinária, equação parcial, enfim, EDP, EDO, aquela coisa toda lá. Mas a nossa tensão igual a força sobre a área continua sendo muito utilizada. Eu tenho a carga de ruptura, tenho a área do corpo de prova com 10 centímetros de diâmetro. Eu cheguei na resistência à compressão desse ensaio, desse corpo de prova específico, de 375,1 kg/cm², que dá 37,5 MPa. Aqui algumas coisas que a norma também traz, né, são os tipos, as formas de ruptura. Eu também não vou entrar no detalhe de cada um desses, mas é bom a pessoa saber, né, que pode ser do tipo cônica, mostra essa figurinha aqui, cônica e bipartida, e cônica com mais de uma partição. Então, cônica assim, bipartida que tem 2 lados, ou cônica com mais de uma partição. Enfim, existem várias configurações que isso aí serve mais para laboratório. Na hora que você ensaia, você só vai determinar na sua prancheta lá qual foi o tipo de ruptura. Aqui, esse vídeo eu acho interessante porque eu simulei uma patologia, que é muito comum, impressionante, né? É muito comum em algumas estruturas de concreto armado. Por quê? Por conta disso, olha só. Pode ser a ausência de vibração do concreto ou uma região com armadura muito densa, né? Então, onde o concreto não consegue envolver aquela armadura, mesmo você tentando vibrar, enfim. Então, isso aqui pode acontecer. Qual que é o problema de uma broca ou de um ninho de concretagem numa estrutura de concreto? Vocês vão ver que a resistência, lembra do vídeo anterior? Ó. No vídeo anterior, a minha resistência foi de quanto? De 29,46 toneladas, né? Com corpo de prova perfeito. Corpo de prova totalmente bem feito, bem vibrado, etc. Agora, olha só com a simulação da patologia. Grave esse número, 26,94 toneladas. Olha só quanto que vai dar agora com a patologia simulada. Ele já está começando a pipocar em cima e já praticamente rompeu agora. Está vindo aqui, rompeu, aí olha só a carga que vai dar. 17,28. Então é uma prova laboratorial, que quando você tem uma patologia na estrutura, você
compromete a resistência, né, do seu produto final. Resistência à tração do concreto. Karen, desculpa te interromper, é que eu tenho um caso bem crítico sobre segregação, sobre bicheira, nicho de concretagem, enfim, chamem aí como quiser, nicho de concretagem também, né? Cada região do Brasil dá um nome diferente. Eu participei de uma consultoria há alguns anos, de uma obra bem grande aqui de Brasília, inclusive. Ela está parada hoje, uma obra pública, então as informações estão abertas aí para todo mundo sobre essa obra, inclusive. Ela passou por, enfim, a empresa executora teve uma série de problemas, variáveis bem complexas lá para trabalhar, estrutura altamente armada, densidade de armadura bem alta, toda estrutura protendida, tá? Elementos estruturais bem robustos. Só título aqui de curiosidade, é uma obra que foi mais concreto do que o Mané Garrincha, tá? Em termos de volume de concreto. Então, assim, uma obra muito, muito concreto mesmo. E, bom, eu entrei lá para fazer um trabalho que fiquei naquela obra durante 3 meses para instruir o pessoal a fazer recuperação de elementos com ninhos de concretagem. Tá? Então, tinha todo um trabalho que muitas das vezes tinha até que escorar elemento, porque as seções eram tão grandes, às vezes de recuperação, que, enfim, gastou-se muito grout. Lá foi feito tudo com grout fluido, porque o concreto era de 50 MPa, tá? Então não dava para, mesmo tendo um volume grande, precisava-se ter um controle maior daquele material de substituição, e aí optou-se pelo grout. E nos 3 meses que eu fiquei lá instruindo o pessoal para eles pegarem a manha para continuar a recuperação depois desse processo, foi gasto, tá? R$1 milhão entre material e mão de obra de recuperação. Então, enquanto a obra estava seguindo concretando os pavimentos superiores, a gente vinha recuperando os pavimentos inferiores. Então, um caso bem crítico, que gastou-se muito dinheiro e muita mão de obra, literalmente, para recuperar essa falhazinha aí causada, né, por excesso, alta densidade de armadura, vibração inadequada e por aí vai. Né? Então, muito bom, fundamental. Excelente exemplo. Você trouxe uma obra monumental, uma obra que usa mais concreto que o estádio de futebol. É uma obra monumental. Enorme, inclusive, essa obra está parada hoje desde 2011. Está parada. Parada. É triste, mas enfim, vamos lá. Então, agora, resistência à tração do concreto. Né? A gente faz a resistência à tração com compressão. Agora, claro, eu não vou entrar no método do professor Lobo Carneiro aqui, explicando. Quem tiver curiosidade, pesquisa. Eu vou trazer até a fórmula aqui e tudo mais, mas enfim. Está aqui o insight de resistência à tração. A gente costuma dizer que a resistência à tração é aproximadamente 10% da resistência à compressão, e esse vídeo comprova isso. Que eu usei exatamente aquele mesmo cimento dos vídeos anteriores e o mesmo concreto. Está aí, rompeu o corpo de prova. E aí eu vou filmar a carga de ruptura na prensa. 11 toneladas força. Então, a fórmula de cálculo é essa daqui, ó, 2 vezes F, que é a carga de ruptura, 2 vezes 11.000, que vocês estão vendo aqui, né? Quilograma força, dividido por πdl. Pi, constante, D é o diâmetro do corpo de prova, L é a largura. 10 centímetros de diâmetro, largura de 20, calculei, deu meus 35 kg/m², que dá 3,5 MPa. Né? Por isso que a gente costuma dizer mesmo, que a resistência à tração do concreto é aproximadamente igual a 10% da resistência à compressão. Para resistências normais, né? Exato. Quando começa a subir a resistência do concreto, diminui um pouco esse... Né? Vai para 7%, 6%, 7%. Legal, exato. E outra, e quando a gente fala de, por exemplo, concreto de ultra alto desempenho, igual o professor Roberto falou, isso aí já vai para outro patamar, isso aí morre, aí já é outra tecnologia, peneira a laser, né? Peneira a laser para o material, o agregado miúdo, pô. Aí já é outra. Enfim, são outros 500. Aqui nós estamos falando de um feijãozinho com arroz. Aqui eu fiz a resistência à tração do aço também, do vergalhão. Né? Vocês vão ver. Por que eu trouxe isso? Porque já vou misturar tudo. Então eu trouxe aqui uma barra de 12,5 milímetros comercial, né? Ela rompendo.
E aí os dados do ensaio. Eu tive uma tensão de ruptura de 685,8 MPa. Então você vê que realmente o aço é um material bem resistente. A carga de ruptura foi de 8 toneladas, né? Então essa barra de 12,5 resistiu 8,5 toneladas de força. Calculei essa tensão de ruptura. As normas pertinentes, para quem tiver curiosidade, a 7480, especificação, e a 6892 métodos de ensaio. Eu trouxe aqui as principais indústrias de aço, são poucas, né? Eu considero pouco um país igual o Brasil, que é o Grupo Gerdau, com 49% do mercado, a ArcelorMittal, com 39% do mercado, tem a Votorantim, que eu esqueci de colocar aqui, Barra Mansa e Sinobras. E, bom, finalmente chegamos na vida real. Isso aqui foi uma obra que eu fiz, inclusive eu lembro desse dia com clareza, que eu saí da obra 1h30 da manhã, da madrugada, né, porque o concreto atrasou, enfim, e por aí vai. História de obra é o que a gente mais tem para contar. Então tá aí um exemplo da concretagem, do dia da concretagem, concreto bombeado. Eu vou mostrar no próximo vídeo um vibrador a gasolina. O vibrador que eu mostrei no laboratório, ele era elétrico. Por que ele é elétrico no laboratório? Porque tem várias tomadas, rápido, fácil, perto no laboratório. Na vida real, na obra, eu não tenho tomada fácil, né? Extensão, vou botar uma extensão de 300, 400, 500 metros, não. Então, eu tive que usar um vibrador a gasolina. Vocês vão ver ele aqui nesse vídeo. Eu já vou filmar. Aí, ó. Olha ele aí. Esse vibrador é a gasolina. Motor, a combustão, dá conta de vibrar. Esse dia foi uma concretagem grande, uma concretagem de 300 metros cúbicos. Num dia é considerado uma concretagem razoável. Apesar que o pessoal na China faz 2.000, 3.000 metros cúbicos por dia. No Brasil, 300 metros cúbicos, de 300 a 400. Meu recorde até hoje numa concretagem foi 500 metros cúbicos por dia. Eu nunca consegui fazer mais que 500. Nesse dia foi 300. Então, uma concretagem considerável. E falando de concretagem, a gente tem que lembrar dessa questão da rastreabilidade, né? Qual caminhão betoneiro está indo para qual região da minha estrutura? Então, essa figurinha também do Fabrício Rossi, meu colega lá do Pedreirão, do Instagram do Pedreirão, também muito bom, ele traz essa figurinha que eu acho bacana. Então, ó, área aplicada 1, ou seja, essa área em azul. Foi o caminhão número 23, a nota fiscal número tal, rompeu o corpo de prova 1, 2, 3 e 4, o FCK de projeto era de 30 MPa. Tudo isso que nós estamos falando só para isso aqui, ó, esse azulzinho aqui. Iniciou às 7h45 da manhã, terminou às 8h08. E é assim sucessivamente. Eu trago outras duas figurinhas que eu gosto bastante. Essa aqui até de um aplicativo chamado Intersemente. Estou até fazendo propaganda de graça, não faço a menor ideia de quem seja, mas achei bem montado, porque ele pegou basicamente isso aqui que a gente faz manualmente e transformou num aplicativo, num software, né? E por último, essa figurinha em 3D eu gosto bastante, né? Fica fácil de visualizar. Você tem que saber isso aqui. Por exemplo, esse caminhão betoneiro aqui, que está pintado de amarelo, que é a fonte é do Google, está pintado de amarelo, concretou esse elemento da estrutura. Esse meu caminhãozinho azul concretou esses pilares aqui. Esse verde, por exemplo, os pilares do andar inferior, igual mostra a figurinha. Então, eu gosto bastante dessa figurinha para a pessoa saber. Ela tem que ter esse controle. Vidal, acho que a rastreabilidade do concreto é extremamente importante. Não existe controle tecnológico sem rastreabilidade. Porque, exatamente, pegando essa tua figurinha aqui, se um desses 6 caminhões aqui, claro que aqui está meio fora de escala essa figura, né? Porque, enfim, caminhão tem todos pilar, mas tudo bem. Pegando um caminhão ali dá problema na resistência, né? Se eu não sei onde está esse caminhão, se eu não sei onde está essa área com problema, eu vou ter que tratar toda a concretagem, né? Para o teu caso ali, que tu concretou 300 cúbicos, né? Sei lá, se são caminhões de 8 cúbicos, nós estamos falando aí de quanto? De quase 40 caminhões, né? Num dia, exatamente. Isso, num dia, quase 40. Se um deles, se a FCK é 30, dá tudo bem a resistência num controle total, um deles dá uma resistência baixa, dá uma resistência de 8 megapascal, onde que estão esses 8 metros cúbicos? Exato. Com 8 megapascal. Eu preciso saber, porque se eu não souber, eu tenho um pouquinho de problema dentro de uma área grande, e como que eu vou tratar esse probleminha? Como que eu vou demolir, ou como que eu vou reforçar, ou como que eu vou fazer ensaios não destrutivos e tal. Eu vou falar sobre isso na carta de rastreabilidade. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Às vezes um probleminha pequeno pode comprometer uma estrutura.
Né? Exato. Então, não existe controle tecnológico sem rastreabilidade. Se não fizer rastreabilidade, não precisa nem romper corpo de prova, porque não vai mudar nada. Exatamente. Então, está aí o resumo da novela num gráfico. Né? Bom, finalmente a gente entra para a introdução do aplicativo, do artigo, né? Que eu falei que usei como base, agora que vai entrar alguns conceitos do artigo. Bom, então, um dos conceitos que são importantes na produção do concreto é a busca do alto grau de empacotamento das partículas a fim de proporcionar maior resistência e menor porosidade no produto final. Isso aqui a gente discutiu bastante essa questão na palestra do professor Roberto falando do concreto de ultra alto desempenho, onde esse alto grau de empacotamento das partículas é um dos grandes diferenciais do concreto para ele ser ultra alto, para ele ter o ultra alto desempenho. Então, quem tiver interesse, eu recomendo muito que assista as duas. Essa aula vai ficar gravada. Eu recomendo que assista essa aula junto com a do professor Roberto. Professor Bernardo, aproveitando aqui, está gravando, né? Essa aula estamos gravando. Okay, Bom, então, a preocupação com a qualidade do concreto que está sendo produzido, né? Como a gente já mostrou, todas não, mas as principais variáveis aí, ela reflete na insegurança dos projetistas de estruturas de concreto, fazendo com que os mesmos utilizem valores de resistência característica de concreto mais elevado do que ele poderia ter especificado. Os projetistas, sabendo dessa variabilidade, sabendo que vai alterar a resistência, sabendo que pode ter problema na medição, na concreteira, na balança, nos materiais, ele fala, quer saber? Não vou especificar essa resistência na risca, não. Vou jogar um pouquinho para cima. O problema disso é que acaba ficando mais caro para o cliente final, né? E para a concreteira, que tem que gastar mais cimento. Ainda na introdução do artigo, um dos pontos que é destacado, né, é que no controle da resistência característica de compressão do concreto, a gente deve considerar os lotes que apresentam o FCK estimado maior ou igual ao FCK de projeto, igual o professor Bernardo falou. Aquilo que deu abaixo do que está especificado, a gente tem que tomar uma atitude. E daí entra a importância da rastreabilidade, igual mostrado naqueles gráficos em 3D, com desenho, igual vocês viram. Algumas variabilidades propriamente ditas, né, no processo de produção do concreto. Variabilidades materiais, que é o do cimento, quantidade de água, principalmente. Tem gente que acha que o concreto veio seco, mete água e a resistência desaba. Né? Variabilidade da mão de obra, né? Um exemplo disso é o tempo e procedimento de mistura. Falta de aferição de balanças e deficiência dos equipamentos de mistura da concreteira. Problemas dos ensaios, né? Às vezes o cara não faz a coleta da maneira correta, ele não faz o adensamento da maneira correta, igual a gente já comentou nos slides anteriores, não faz a cura, ele tem problema de capeamento do corpo de prova, né? Velocidade de carregamento, você não pode romper de uma vez, mas você também não pode romper muito lento. Na calibração da prenda, enfim, tudo isso são variáveis, né? Que a gente se depara no dia a dia. Eu acho que também, né, Abdala, te interrompendo mais um pouquinho, vale a pena acho que reforçar um item que também mudou na revisão da 12655 agora em 2015, né? Agora não, 4, 5 anos atrás, que é que proibiu textualmente colocar água no caminhão betoneira na obra, né? Ou seja, não pode. Antigamente podia corrigir aquela água de evaporação e tal. Hoje em dia não tem mais isso. Na verdade, só tem uma alternativa de botar água no caminhão betoneira, que é se estiver água retida no traço e tem que constar na nota fiscal sob responsabilidade da concreteira. Né? Bem lembrado. Então, acho que é bem lembrado. Porque a norma antiga, ela meio que... proibido. Ela meio que falava assim, não, você coloca água se você colocar cimento. Só que o problema é que não tinha o menor controle. Né? O cara acrescentava água, mas não botava uma quantidade de cimento suficiente para manter a relação água-cimento. Que é uma das jogadas das concreteiras para usar a relação água-cimento, para conseguir uma relação água-cimento baixa, é usar de aditivos. Uhum. Então, ela brinca com aditivo, ela taca aquele concreto, aquela coisa seca, né? Aquela farofa, e aí ela pega, bota um aditivo e vira aquela maravilha, né? Aquele concreto. E ele consegue manter a relação água-cimento com essa jogada. Ele joga aditivo, ganha trabalhabilidade e aí ele manda para a gente usar. Bom, aqui eu trouxe uns dados, né? Talvez essa primeira frase hoje em dia está... O aquecimento da economia provoca uma queda na disponibilidade de insumos, né? Tornando-os cada vez mais escassos. Não agora que nós estamos numa pandemia mundial, onde está todo mundo sendo obrigado a ficar em casa, mas em geral, com a economia mais aquecida, realmente
cai a disponibilidade dos materiais. E essa escassez provoca um aumento na variabilidade, né, dos materiais, que você tem que se virar para conseguir o material de algum lugar, e esse algum lugar vai ter variação nas características do material. Então, nesse cenário de grande variabilidade, espera-se que haja um maior comprometimento das concreteiras para intensificar o controle de produção do concreto. E, por fim, o trabalho em si, né, que a gente avaliou as variabilidades existentes na produção do concreto e na aceitação desse material. Lembrando que a gente fez os ensaios de resistência à compressão, como eu mostrei nos slides anteriores, de copo de prova, com 28 dias de idade, não com 7 dias, igual foi mostrado em um dos slides aí. Eu gosto sempre de falar de um pouquinho de permeabilidade do concreto. Esse slide eu até tirei daquela outra apresentação de impermeabilização. É porque é mais uma variável, né? Eu gosto muito dessa figurinha da micrografia obtida por microscopia eletrônica, né? Então, que a gente vê que o material o concreto é realmente um material heterogêneo, não é homogêneo, não é igual, a estrutura do concreto não é igual à estrutura do aço, aquela estrutura toda arrumadinha, toda linda. O concreto é isso daí, então ele tem permeabilidade, ele tem porosidade, né? Então isso influencia também na resistência. Metodologia do trabalho na época, a gente analisou duas obras, né, que a gente chamou de obra A e obra B. Vocês vão ver que a obra B é bem maior, tanto é que a gente conseguiu muito mais resultados, muito mais corpos de prova para analisar. Separou os lotes de acordo com a 12655, elaborou as planilhas separadas para cálculo do desvio padrão e coeficiente de variação da produção do concreto, que inclusive a 12655 da época, né, que foi de 2006, ela pregava. Então, isso aqui são dados estatísticos, basta saber trabalhar com estatística para calcular esses valores e analisar. Os ensaios, na época, foram feitos no laboratório da Universidade de Brasília, da UNB. A formação dos lotes obedeceu os limites da norma, da 2655. De 2006, de novo, eu só corrigi a data porque a mais atual é agora, de 5 anos atrás, 2015. Para efeito de resumo de apresentação, escolheu-se 10 lotes de lajes de cada uma das obras, obra A e obra B, como eu falei anteriormente. Então, o estudo em si focou apenas numa amostra específica de valores, até por uma questão de volume de dados. Então, está aqui os lotes da obra A, nessa tabela da esquerda, né? L1 é o lote 1 com 10 corpos de prova, rompidos a 28 dias de idade, e o FCK de projeto dessa obra para laje era tudo de 35 MPa. O projetista estabeleceu 35 MPa. E a mesma coisa, a análise semelhante à obra B. Só que, por exemplo, o lote 1 da obra B tinha 36 exemplares, diferente da obra A, que tinha 10. Bom, todos os corpos de prova rompidos com 28 dias de idade. A partir dos valores individuais de resistência à compressão de 28 dias, a gente calculou, né, a média, desvio padrão, coeficiente de variação, tudo aquilo que a norma especifica como os dados estatísticos. Na realização do controle de aceitação dos lotes, a gente utilizou os estimadores da época, da 2655, somente para o critério de amostragem total, ou seja, o estimador adotado foi o menor valor de cada lote de resistência em ordem crescente, a gente chamou na época de F1. Aqui eu trouxe um pedacinho da norma, também não vou entrar no detalhe, só isso aqui é uma aula inteira. Então, FCJ, que é o valor da resistência à compressão medido no laboratório, igual a FCK mais 1,5 vezes o desvio padrão. E ainda a norma falava que era o FCK estimado é igual o XI6 vezes o F1. Esse XI6 aqui está dado na tabela, né? Isso aqui são casos excepcionais, só para vocês terem noção das considerações normativas. Os resultados. Bom, aqui entra o que o professor Bernardo estava falando. Finalmente a gente chegou nos lotes. Então foram 10 lotes de cada obra, né? Essa obra A. Então essa linhazinha verde são as médias de cada lote, né? Então eu tenho esses pontos. Cada pontinho azul que vocês estão vendo aqui é um corpinho de prova rompido, que foi rompido. E essas foram as resistências. Repara o tanto que varia, né? Então eu tinha um FCK de 35 MPa especificado para essa obra, que é essa linha vermelha aqui de baixo. A grande maioria, né, tá tudo acima, então me tranquiliza por um certo lado. Agora teve um ponto que caiu bastante. Esse ponto preocupou, né? Esse pontinho aqui, ó. Mas de maneira geral, a cara dessa obra tá até boa. Rompi tudo. Agora, os pontos muito acima, 55, 54, 53, igual tá aqui, também é preocupante, porque isso aqui está saindo caro para alguém.
né? Isso aqui está saindo caro para a concreteira, que está usando muito cimento, sendo que ela poderia usar um pouco menos, já que o FCK especificado foi de 35, e no fim e acaba tendo essas resistências muito altas. Então, e esse gráfico, né, essa carta de valores individuais de resistência à compressão, ajuda a gente a enxergar como é que está a qualidade, né, a saúde do nosso concreto na obra. Então, eu acho muito bacana esse gráfico, para que as pessoas aprendam a fazer, né, e acompanhar a qualidade do concreto na obra. Só uma observaçãozinha de novo. Uma conta de bara que a gente faz, não é nada científico, né? É só baseado na experiência. Se usa aí, em média, cerca de 8 a 10 quilos de cimento por MPa, né? Então, vamos imaginar, num concreto de 300 MPa, estamos falando de 30 MPa, estamos falando aí de uns 300 quilos de cimento, né? Um pouquinho menos, né? Então, só para ver teu gráfico aí, ou seja, cada MPa, vamos assim chamar, que está sobrando, é cerca de 8 a 10 quilos de cimento que eu estou botando desnecessariamente, né? Fantástico. Quase aí que o cimento aí está 40 centavos o quilo, né? Dependendo da região, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas, ou seja, estou botando aí 3, 4 reais fora por MPa, assim, por nada, detalhe, né? Por nada. Eu estou por MPa, eu tive valor aqui de Exato. 55 MPa. Pois é. Olha quanto Então, está sobrando. Esse fator é fundamental, professor Bernardo. Muita gente realmente desconhece a ordem de grandeza de consumo de cimento. Então, é um número que as pessoas têm que ter na cabeça. Por exemplo, eu tive um problema esses dias atrás com uma obra minha. A primeira coisa, eu liguei para o cara da concreteira e falei, qual que é seu consumo? Perguntei de cara. A gente tem que ter esse número em mente, entender que, poxa, 300 e pouquinho ali é um número razoável que a gente tem, 280 e tal. Aí já começa a baixar muito disso e você está começando a entrar num consumo baixo para concretos usuais e assim por diante. Assim como o nosso fator água-cimento, que é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar de olho nesses parâmetros que eles dizem muito do nosso concreto. São parâmetros decisivos. Então, assim, você pegando o fator água-cimento, você pegando o consumo de cimento, você já consegue ter uma ideia muito importante daquele concreto que você está aplicando. Exatamente. Exatamente. E essa carta aqui de valores individuais, eu acho ela fantástica. Você consegue realmente enxergar a saúde do concreto que tem na sua obra. Aqui, bom, como eu tinha comentado, todas as resistências médias, né, encontraram-se acima do FCK de projeto, são um ótimo sinal. Só que se for muito acima do FCK de projeto, é o que a gente acabou de falar do custo, alguém está pagando, né, ou a concreteira, ou o cliente, ou os dois. Acabam os dois tendo que pagar. 2 lotes apresentaram problemas. No lote 8, a maioria dos valores de resistência apresentaram valores aceitáveis, porém, houve 2 pontos onde teve uma queda significante, que vocês já viram no gráfico anterior. Já o lote 9 apresentou valor de resistência de 21 MPa bem abaixo do FCK de projeto. Isso aí foi aquele ponto que caiu também. E aí a gente explica com alguns fatores, né? Pode ter tido um excesso de água adicionada naquele concreto, um excesso de umidade ou problema de dosagem de aditivo. Eu confesso que eu acho, na época, pelo que eu me lembro, que era dosagem de aditivo, porque eu mesmo já fiquei com concreto mole na obra durante 2 dias. Eu não estou brincando, ele ficou mole 2 dias. E aí depois, no 3º dia, ele começou a ganhar resistência e aí pronto. Com 28 eu fiz um ensaio, ele estava ok, mas foi um desequilíbrio total na quantidade de aditivo retardador de pega que a concreteira usou. Então, eu já presenciei casos, é lógico que aqui na frente de vocês eu não tenho motivo nenhum para mentir uma coisa dessa. Então, pode ter sido um problema realmente de dosagem de aditivo. Aqui é a norma, ainda na época, né? Isso aqui eu confesso que eu não sei se ela ainda manteve os valores de desvio padrão dos ensaios, né? Você basicamente pega os valores de resistência à compressão e aplica essa fórmula de desvio padrão. O XI é a unidade individual de resistência à compressão, o X barra é a média que você tem do lote, N-1, se você tem um lote de 10 corpos de prova, o N é igual a 10, 10 menos 1 é 9, aplica esse somatório, joga na raiz quadrada, você tem o desvio padrão daquele lote. Então, isso aqui é mais uma maneira da norma falar, olha, tem o limite superior verde, o limite inferior esse azulzinho, e os desvios padrões calculados aqui por essa linha azul. Você vê que, mais uma vez, mostra a variabilidade. A Marcilene, aqui no Instagram, está perguntando o que você fez com o lote que foi abaixo do solicitado. A gente mandou fazer uma contraprova. Mandou romper o
corpo de prova daquela região onde deu resistência abaixo. E aí o que aconteceu? Arrancaram, o concreto já estava endurecido. Teve que tirar aí fazer uma extração do concreto em loco, que já estava duro, para verificar se realmente aquela resistência estava baixa. E aí verificou que não, que a resistência estava ok. Depois de ter feito uma extração em campo. Mas teve que fazer uma extração em campo para verificar. Só comentando aqui, Abdala, o aditivo aí que se usa bastante aí, cada vez mais no país, é o estabilizador, né? Para segurar vamos assim dizer, a trabalhabilidade do concreto por mais tempo. Consegue, muito famosa agora as argamassas estabilizadas, né? Tu consegue estabilizar por 1, 2, 3 dias sem problema nenhum, até mais, né? E realmente, às vezes pode acontecer por uma falha do operador lá, do motorista, ou às vezes até um resto de concreto lavado com aditivo que está ali no balão quando carrega nova carga, e pode dar uma superdosagem do estabilizador, por exemplo, entre outras coisas, né? Mas no teu caso aí, que nem tu comentou, é muito comum também o famoso falso negativo, né? Exato. Ou seja, quando dá baixa resistência no corpo de prova, mas não quer dizer que lá na estrutura também está baixa. Pode ter sido mal moldado, pode ter sido mal rompido, pode ter sido, né? Todo mundo tem umas fotos aí impressionantes, tu vê corpo de prova com toco de cigarro, com um pedaço de madeira e tal. Então isso dá uma resistência baixa, não quer dizer que o concreto da estrutura está baixo, é o famoso falso negativo. Exato. Então, pelo visto, é o que aconteceu aí no teu caso. Foi. Na época foi exatamente isso. A gente chegou a comentar nos slides de laboratório algumas variações que a gente pode ter exatamente por conta disso. Pode ter sido mal capeado, como o professor falou, pode ter sido misturado com cigarro, enfim. Então, pode acontecer realmente esse tipo de coisa. Aqui eu vou ter que dar uma acelerada, porque no Instagram só tem mais 7 minutos. A gente ainda está na obra A. A obra B é basicamente uma repetição disso tudo que a gente está vendo. Mas aqui ainda na obra A, se eu for seguir o estimador da 12655, da época de 2006, eu teria que, a rigor, rejeitar o lote 9. Porque o estimador calculado deu 20,6 MPa. E o FCK especificado em projeto era 35. Então, a rigor, se eu fosse aplicar a norma aqui, por conta daquele pontinho que deu lá embaixo, eu teria que rejeitar o lote. Aí, o que eu fiz? Verifiquei em campo e vi que não tinha realmente concreto. O concreto estava bom, aquilo foi um falso negativo. E aí, eu dei seguimento. Falei, não, pode seguir, porque eu não vou rejeitar esse lote por conta do estimador, sendo que eu verifiquei em campo que estava ok. Mas a rigor da norma, eu poderia ter rejeitado o lote 9, por conta do estimador da 12655. Eu botei a forma do coeficiente de variação, porque você precisa do desvio padrão de cada lote, lembrando que eram 10 corpos de prova, né, se eu não me engano, para todos os lotes, ou para a maior parte deles aqui. E aí eu calculo o desvio padrão e calculo o coeficiente de variação, que nada mais é que o desvio padrão dividido pela média. Era controle total ou controle parcial? Total. Total. No total, cada lote é uma amostra, né? Então, teoricamente, aí tu aprovaria 9 lotes e reprovaria 1. Né? E o que tu fez quando tu reprovou? Tu fez lá a extração de corpo de prova, de acordo com a 7680, e aí veio aprovar o lote. Então, vida que segue. A importância até, de novo, da rastreabilidade. Tu tinha que saber onde está esse lote 9, porque para poder fazer a equação. Tu vai reprovar só um lote. Né? Exatamente. É isso. Aqui já da obra B, né? Você vê que aqui na obra B, como eu tinha muito mais pontos, você pode ver, pode comparar que aqui eu tenho muito mais corpos de prova rompidos, né? Mas, olhando de maneira geral, a saúde está boa. Aqui eu gastei menos a rigor, porque eu estou mais próximo, eu estou na minha faixa aqui mais próxima da resistência de projeto, então o gasto a mais com resistência maiores foi menor do que na obra A, né? Eu tenho mais pontos abaixo da curva, então isso abaixo da média, mais próximo da média, né? Então, apesar de ter sido rompido com 28 dias, onde a gente já tem a maior parte da resistência do concreto, enfim. Mas isso aqui, a norma ajuda a gente a analisar, o professor Bernardo acabou de falar. Se eu reprovar o lote, eu vou lá, eu sei onde é que ele está aplicado, eu posso fazer uma situação, e aí eu posso seguir minha vida sem problema nenhum, sem ter medo, sem nada.
Agora, eu vejo que a grande maioria está bem acima. E a média de cada lote é representada por essa linha verde, né? E aí, enfim, resistência aos 28 dias não tem muito mistério. É um gráfico muito bacana. Mais uma vez, olhando rápido, mostra, bom, estou com a saúde boa, vou ter uma estrutura boa. Aqui, de novo, observou que todas as médias de resistências estavam acima da FCK de projeto. Voltando aqui, como é que nós estamos de tempo aí? Eu estou com várias perguntas aqui no Face. Aqui. Eu estou com 4 minutos. Mais 4 minutos. Eu vou só encerrar a apresentação no Instagram e a gente continua no Zoom. O pessoal do Instagram que está vendo aqui, vocês acompanham no Zoom, tá, pessoal? O link está no Stories aqui no Instagram. Daqui 3 minutos, 3 ou 4 minutos, o Instagram vai pedir para eu encerrar. E aí, quem tiver curiosidade ou enfim, tiver dúvida, corre lá no Zoom, tem link com vocês, tem link no ITT Performance, tem link no Instagram do professor Bernardo Tutiquian, do professor Matheus, enfim, vocês vão achar, não tem desculpa para não achar. Mas vamos até lá encerrar. No meu Face, lá vai continuar também, né? Tem no Facebook o professor Bernardo Tutiquian também, então, enfim. Bom, então esses aqui foram os resultados da obra B. Como eu falei para vocês, todas as médias das resistências medidas encontraram-se acima do FCK de projeto, que era de 35 MPa, e isso é ótimo, isso é um bom sinal. Apesar de a gente ter aqueles pontinhos que deram baixos, enfim. Agora, vale destacar que diversos valores individuais de cada corpinho de prova ficaram abaixo dos 35. Não muito abaixo, mas ficaram abaixo. Aqui, aquele mesmo gráfico que a gente fez utilizando o desvio padrão, né, dos lotes, calculado para cada lote, e analisando aqui se ele está bacana ou se não está bacana nos limites inferiores e superiores da norma. Tudo isso é calculado estatisticamente. E aqui é aquele estimador que a gente fez. Você vê que o estimador da obra B, os estimadores da obra B, eu teria que negar, eu teria que rejeitar 4 lotes. Agora, um deu 32,5, outro deu 32,6, outro deu 34,9, outro deu 30,7. Foi um resultado ruim? Foi. Eu poderia rejeitar? Poderia. Mas, pelo menos, não foi igual à obra A, que eu tive um resultado de 20. 20 para 35, a diferença é abismal, enorme. Mas, a rigor, ao pé da letra da norma, eu poderia rejeitar esses lotes aqui. Aí, de novo, eu volto para o que o professor Bernardo alertou. Vai lá em campo, faz a extração, você sabe a rastreabilidade. Já foi mostrado nessa apresentação mesmo como é que faz a rastreabilidade do concreto. Faz a verificação. Se realmente deu abaixo, aí você tem que chamar o calculista e falar, olha, nessa seção teve esse valor abaixo. Recomenda reforço? Aí já projeta um reforço para aquela seção. Ou então, se a pessoa resolver quebrar e concretar de novo, não sei, mas tem várias alternativas, às vezes alternativas simples e mais baratas, que resolvem o problema da mesma maneira. Conclusões, de maneira rápida aqui. Os coeficientes de variação da maioria dos lotes da obra B foram maiores que da obra A. Eu mostrei aqui no slide anterior, nos gráficos anteriores. Os lotes rejeitados em ambas as obras são indícios, dentre outros fatores, da heterogeneidade da produção do concreto, que a gente já vem falando isso desde o início da apresentação. As ferramentas de controle de qualidade do concreto são muito importantes, principalmente a rastreabilidade, igual o professor Bernardo destacou bem, eu mostrei nos outros slides, pois permite avaliar a evolução do concreto ao longo do tempo. E os resultados de desvio padrão estão relacionados, com a variação do processo de produção, igual eu mostrei naqueles gráficos para vocês. Assim sendo, fica clara a necessidade de cobrar uma maior homogeneidade nos concretos produzidos pelas centrais. Eu encerro aqui já em cima da pinta no Instagram, faltando 1 minuto e 30 segundos. De novo, pessoal, recomendo que vocês sigam todas essas páginas no Instagram, como eu falei no início da apresentação. Esse QR Code foi uma das grandes inovações que nós usamos no nosso livro. Quem quiser testar com o celular, basta mirar seu celular nessa imagem, nesse QR Code que vocês estão vendo aqui. Isso vai levar vocês para o site construçãocivil.info, onde tem mais de 5 anos de dados que eu coleto lá, nesses 5 anos de trabalho já nas redes sociais e por aí vai. E é isso, quero agradecer a todos estão aqui no Instagram. Se vocês estiverem aqui no Instagram assistindo, eu vou ter que encerrar aqui, porque o Instagram já está me cobrando. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida me manda pelo direct, ou então corre no Zoom, que ainda tem mais um tempinho para a gente bater papo aqui com o professor Bernardo Tutiquian e o professor Matheus Leão. Obrigado a todos e até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Enquanto você está encerrando aqui, a Marcilene
ela perguntou aqui, ela falou que a empresa dela molda 4 CPs por caminhão. Isso aí já é o suficiente? Olha, eu acho que se ela está fazendo de todos os caminhões, sim, até porque a norma fala que não precisa ser a amostragem total. Existe também as considerações para a amostragem parcial, né? Então, se ela está fazendo 4 CPs em todos os caminhões da obra dela, ela está bem servida. Eu pessoalmente, Matheus, é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que é desnecessário, né? Vamos lá, a norma determina 2 por idade. Então, eu estou imaginando que ela está fazendo 2 aos 7 28. 2 para 7, 2 para 28. E 2 aos 7. Agora, o que tu faz com a resistência aos 7 dias? Nada. Não faz nada, né? Ou Nada. seja, tu fica 21 dias esperando a resistência aos 28, né? Não, mas na verdade, eu até entendo os 7 dias, pelo seguinte, muita gente só manda desformar, ou seja, depois que vê a resistência aos 7 dias. Então, vai tirar a folha. Quais peças? De laje. Então, por exemplo, você está com ela escorada. Tem gente que só autoriza tirar o escoramento depois que vê o resultado de 7 dias para poder fazer da laje superior. Então, tá. Nesse caso, ainda estou de acordo. Se tem alguma ação vinculada à resistência dos 7 dias, ainda tudo bem. Mas, exato, normalmente, laje o pessoal desescora antes dos 7 dias, deixa no máximo algumas linhas de escoramento ali e tal, né? Pilar desescora com 2 dias, lateral de viga com 2 dias, ou seja, tem pouca coisa ali para os 7 dias, né? E fundo de vigas mais pesado, tal, também tu não vai desescorar com 7, tu vai fazer isso com 14, 20. Às vezes tem projetista que determina até 28 dias, que também acho desnecessário. Então, o Equilizares ali, fazer a primeira puxada da proteção. Eu acho que não deveria nem ter primeira ou segunda puxada, tu puxa de uma vez só, né? Deu a resistência à compressão do concreto, tu puxa, né? E aí eu queria ver, especificado em projeto, isso aí, desescorar com resistência tal. Aí sim, serviria para alguma coisa lá, os 7 dias. Tal. Hoje, na prática, 90% das obras, sei lá para que faz os 7 dias. Para o sistema construtivo parede de concreto, o pessoal também molda para 24 horas. Aí sim. Porque os projetistas autorizam retirada de forma só depois que os CPs de 24 horas vão dar lá 4 MPa. 4 MPa, por exemplo. Aí sim, aí eu tenho uma ação vinculada à resistência, ao rompimento, né? 24 horas, em pré-fabricado também. Tem empresa que rompe antes de sacar a peça. Aí eu estou de acordo, né? Se bem que inclusive, a gente teve um caso curioso com esse enquanto o professor Bernardo travou. Acho que ele voltou. Opa! Travou. Inclusive, a gente teve um caso curioso com esse negócio aqui de resistência de parede de concreto, que era o seguinte. A gente pegava os corpos de prova de 24 horas, eles estavam dando abaixo desses 4 MPa. Então, meio que não estava autorizando o pessoal a desformar. Só que aí, exatamente até pela questão do aquecimento ali do processo exotérmico de reação do cimento, quando a gente tirava a extração de testemunho da parede, o corpo de prova passava dos 4, o molde, o corpo de prova da parede, e o do molde não estava chegando aos 4. Depois se liberou, porque viu que não tinha problema, que era só um problema do molde que não estava chegando. Aí a gente precisaria de bem mais tempo, né? Mas a resistência a 24 horas por corpo de prova também não é aconselhável. Né? Isso que se faz nas obras em parede de concreto, na minha opinião, está errado. Tu tem um método da maturidade para fazer isso, que a gente até pode fazer uma live um dia desses, aí, Roberto Curra, por exemplo. Se eu deixar uma britinha fora do lugar, eu já vou ter uma queda de 50% da resistência às 24 horas. E mais, olha a temperatura do concretinho num corpo de prova, é um pinguinho de concreto, olha da estrutura. Né? Então, assim, comparar a resistência da estrutura com do corpo de prova em 24 horas, ainda mais em locais quentes como Brasília, isso aí não funciona, não deveria ser feito. Mas se faz isso em todo o Brasil e tal, né? Mas eu acho que fizeram uma pergunta interessante aqui também.
perguntando se é possível substituir o ensaio de extração pela esclerometria. Nem pensar, nem pensar. Nem pensar de jeito nenhum. Esclerometria... De jeito nenhum, não faz isso nem aqui nem na China. Não, nem pensar. Inclusive, pessoal, ó, quer ver? Eu não sei, acho que talvez poderia até ajudar aqui. Eu separei aqui, enquanto o Abdala citou o ensaio de extração. Quer ver? Será que eu consigo compartilhar a minha tela rapidinho, Karim? Ué, como é que faz? Para mostrar o vídeo aqui do ensaio. É que eu saio? Como é que eu faço para sair aqui? Peraí. Acho que você tem que interromper o compartilhamento, porque ele fala que eu não posso compartilhar enquanto o outro está compartilhando. Enquanto isso, Charley Paliga pergunta se os exemplares da amostra que ele está falando do corpo de prova em si ou 2 CPs. É isso aí, a norma fala, um exemplar são 2 CPs, são 2 corpos de prova, tu rompe os 2 e fica com o resultado mais alto. Enquanto vocês estão vendo aí, eu tô... Aí deu uma discussãozinha, esse da resistência aqui, o Alan fala que o resultado de 7 dias é para poder dormir melhor ou não. É isso que eu digo, ou seja, deu uma resistência boa o 7, o que tu faz? Tu dorme melhor os outros 21, né? Mas não faz nada. Deu uma resistência ruim, o que acontece? Tu dorme borrado, não vou usar outra palavra, 21 dias, mas espera a resistência aos 28. Ninguém vai demolir estrutura com 7 dias. O Varela fala ali, Varela, um grande projetista de São Paulo, a proteção é necessário ter resistência em 5 a 7 dias, dependendo das especificações do projeto. Perfeito. Mas daí que nem o Varela está falando. É necessário ter a resistência, não o rompimento aos 7 dias. Então, se o projeto especificar lá 70% do FCK para fazer proteção, vamos dizer lá, 30 MPa, eu preciso de 21 para protender. Aí sim, aí se eu romper e protender, eu estou de acordo, mas não é isso que se faz na prática, se faz e tal. Porque o Jackson dizendo, porque existe a necessidade de reutilização das formas. Perfeito, tu vai reutilizar as formas, mas não esperando o rompimento aos 7 dias para reutilizar a forma. Tu já está tirando pilar, viga. O Varela, para o saque das peças e outras datas intermediárias para a movimentação que ocorre datas 28, inferior aos 28. É isso aí mesmo, né? E aí tem mais algumas perguntas. Tu quer comentar alguma coisa, Abdala? Tu quer mostrar aí alguma coisa, Matheus? Matheus, vou mostrar aqui, mas só para complementar também esse raciocínio de ganho de resistência, é importante que as pessoas tenham em mente o tipo de cimento utilizado. Né? Afinal, você pega lá um CP4 da vida, você vai ter, por exemplo, um ganho de resistência a idades mais avançadas, diferente de uma curva de crescimento de resistência de um concreto que utilizou um CP5, né? E por aí vai, isso é fundamental. Sem dúvida. Eu vou mostrar aqui rapidinho, está aparecendo aqui o vídeo já? Tá. Vídeo do ensaio de extração, né? Que deve ser feito lá de acordo com a 7680. Só está mostrando a tela, não está mostrando o vídeo. Não, vou dar play ainda. Tá. Que inclusive traz lá, por exemplo, alguns coeficientes que devem ser multiplicados ao resultado da resistência à compressão do corpo de prova para corrigir algumas coisas. Isso tudo está na 7080, uma norma importante nesse contexto. Então, vocês conseguem ver, inclusive, ó, que ali foi localizada a armadura, dá para ver o risco do giz, né, com um pacômetro, tá, para poder fazer o rompimento e não pegar os estribos ali da viga, por exemplo, nesse caso. Né? Então, vou dar o play aqui, que mostra o vídeo para fazer a extração do testemunho. Então, é um ensaio que eu faço bastante por aqui, esse de extração, né? E aí, enfim, tem lá os coeficientes da norma, às vezes dá uma majoradinha, mas dá uma minorada e tal, tem que ficar de olho nisso também. Agora, essa máquina, ela rompe com aço junto, né? Aí talvez você tenha que... Como é que você faz? Porque depois que a estrutura está lá, como é que... Você sabe essa consideração, Matheus? Qual consideração? Não escutei, estava o vídeo ainda. Quando você faz a extração, com esse vídeo aí, com essa perfuratriz, sei lá como é que... Sim. Ela traz tudo, ela arranca aço, ela arranca concreto, tudo. Né? Isso, por isso que eu fujo do aço. Então, num pilar, numa viga, isso é um pouco mais fácil. Né? Às vezes, na laje, quando você pega a malha, é meio complicado você, às vezes,
pelo tamanho do CP, dependendo da abertura da malha, às vezes você vai pegar a malha. E aí a norma ela traz coeficientes também para corrigir coisas relacionadas a toda essa variabilidade que vai ter retirado do ensaio. Mas resumindo, se eu não me preocupasse em localizar a barra e cortar, vai a barra e vai tudo junto. Imagina se eu cortar a armadura principal de uma viga. Eu vou piorar a situação. Em vez de eu querer saber a resistência, eu vou me lascar todo. E ainda o corpo de prova deve ser, a testemunha deve ser descartado, né? Se tiver barra dentro dele. Sim. Aqui Bom, cadê aqui? O Jorge. O Jorge dá meio que uma como é que fala? Está tratando todo mundo igual, né? Está generalizando, né? As concreteiras, para ganhar dinheiro, investem pouco com balança, controle de água. Nem vou falar da dosagem dos aditivos. Isso porque o preço do concreto abaixo, alegam eles, né? Aí pergunta, é muito barato mesmo? Bom, enfim, não dá para generalizar, né, Jorge? Tem concreteiras boas e ruins, né? Depois ele ainda diz que a maioria dos engenheiros de obra não entende de aditivos, né? Ou seja, não dá para generalizar também, né? Dá uma generalizada forte, né? Exatamente. Mas, enfim, a opinião dele, né? O Renato dizendo que quando acontece retardos, deve-se manter a superfície umedecida do concreto. É isso aí, não tem por que ter pavor. Deu o retardinho, vai voltar a resistência, se imagina, né? Eu acho que é isso aí. Acho que o Jonathan também controlar a temperatura dos insumos, muito bom, isso aí mesmo. Tomás Morotti, lá do Equador, de novo aí, faz umas observações lá e tal. Enfim, eu acho que o Celso Pedreira, professor lá de Rio Grande, ele fala que com CP5, né, o cimento mais puro, já encontrei várias vezes valores de maior aos 7 do que aos 28. Eu acho que tem algum erro aí no ensaio dos 28. Né? Interessantíssimo. Não poderia. E aqui o Charley, ao se romper um CP com 7 dias, esse valor pode me dar um bom indício do nível de resistência aos 28? Pode. Ele dá um bom indício. E se eu conhecer o meu concreto, conhecer meu cimento, eu sei mais ou menos quanto que ele vai ganhar de resistência dos 7 aos 28. Dá um bom indício, né? Só que é só um indício, né? Ninguém vai aceitar uma estrutura ou demolir uma estrutura ou entrar com extração, etc., com base em resultado dos 7 dias, pelo menos espero eu, sei lá se alguém vai fazer isso ou não, cada um faz o que quiser, mas eu imagino que ninguém vai tomar uma decisão definitiva com base em 28, o pessoal espera com base nos 7 dias, o pessoal espera os 28 e aí toma a decisão, né? E, professor, só para encerrar aqui um comentário, assim, muita gente me critica, às vezes eu publico nas redes sociais fotos de obras que, assim, são aberrações, são verdadeiras aberrações, que dá para você ver que não tem projeto, não tem um responsável técnico, não tem nada. E aí a gente está aqui discutindo detalhes, sabe, de ciência do cimento, da tecnologia do concreto, enfim, a gente mostra esse universo de coisa que a rigor deveria ser feito, que não é feito, e ainda recebe crítica de muita gente que chega, mas o cara não tinha condição de fazer. Mas ele está podendo colocar essa questão da condição, ele está podendo colocar a própria vida dele em risco. Se desaba uma estrutura dessa, se colapsa uma estrutura dessa, que não tem controle nenhum no concreto, a condição que a rigor, teoricamente, ele não tinha, é muito pior se ele perder a própria vida. Outro dia até vi uma estrutura, um ponto de ônibus, acho que foi até semana passada. Todo mundo só está falando de coronavírus. Teve uma estrutura semana passada de um ponto de ônibus que tinha uma parte lá em concreto armado que caiu e matou um cara que estava embaixo. Uma estrutura dessa, se cair, pegar na cabeça, mata na hora. Então fica aqui meio que um desabafo, a gente fica aqui mostrando tanta tecnologia, sabe? A gente se esforça ainda. De repente a gente ainda tem que ouvir aí muita gente falar um monte de besteira. Mas fica aí, fica um registro. Bom, nós temos que encerrar mesmo aí, Abdala, porque já passou o tempo aí.
Vamos lá. Boa discussão. A gente pode até um outro dia aí voltar a esse tema aí, porque dá sempre uma boa discussão, né? O Jorge pergunta, professor, mas qual a solução que você sugere, então? Que eu só falei mal de 7 dias, né? Eu sugiro só romper os 28, economiza aqueles 2 CP lá, não sai para nada, né? Ou se vai fazer os 2 CP, guarda para, se der problema o 28, tu ter mais 2 CP para romper com 63, com 90 dias, que é muito melhor que tu ir lá ter que fazer uma extração, já que tu não tem mais CP, tu tem que ir lá fazer uma extração. Então, guarda os corpos de prova e acerta com o laboratório, só te pago se romper, né? E sei lá, só rompe se der algum problema nos 28 dias, né? Você lembrando na tua obra ali que tu apresentou, se tu tivesse mais CPs aos 28 para romper os 63 ou 91 daqueles que deram um pouquinho abaixo da resistência, ia ser maravilhoso. Tu rompe daqui a 2, 3 meses, dá boa resistência e acaba o problema, ninguém se preocupa. E só lembrando que a concreteira também faz. Se você está comprando um concreto usinado, ela também tem os dela, que você pode, se der qualquer problema, você pode, olha, pô, estou aqui no escuro, de repente eu quero ver seus resultados. Ela tem que te apresentar. Então ela também faz. Não é só você é obrigado a fazer como dono da obra, mas ela também faz e aí você pode consultá-la também. Sem dúvida. Então é importante lembrar disso. Tá bom? É isso aí, pessoal. Mais alguma coisa aí? Obrigado, professor. É isso aí. Tá, Abdala, se tu quiser depois, aqui tem mais umas perguntas no bate-papo aqui do Zoom e mais umas lá no Face, lá, se tu quiser depois entrar lá e responder, a gente vai matando essas perguntas aí ao longo da semana. Aí. Combinado. Como sempre, a gente depois disponibiliza o link aí da gravação, né? É isso aí. E quarta-feira nós temos concreto auto-regenerante, o self-healing, com a professora Fernanda Pacheco, e sexta-feira o flexível com o professor Inoel. Essa é a nossa programação da semana. Estaremos todos aqui. Teve gente que estava reclamando, tem muita live, tem que parar de fazer. Vão se catar. Quem quer assistir, assiste. Quem não quer, que não assiste. Vão encher o saco do outro, né? Vão carpir um lote, como diz, né? O outro, os caras reclamando, vão encher o saco do outro. Certo? Reclama de tudo. Reclama de tudo. Tá tendo conteúdo desse nível, de graça, ainda reclamando. Quer assistir, não assiste. Vai encher o saco de outro, né? Tá bom? Obrigado, professor. Valeu. Vamos falando. Um abraço. Tchau, tchau.